Vou ler um texto com vocês, aliás, fazer menção apenas de 2 episódios da vida de Jesus Cristo, usando as narrativas dos evangelhos de Lucas e de Mateus, que de forma muito breve contam alguns detalhes acerca do nascimento de Jesus. Os evangelhos são 4, os canônicos, apenas 2 deles fazem menção do nascimento de Jesus. Mateus, nós dizemos que faz uma narrativa a partir do testemunho de José. No Evangelho de Mateus, um judeu que escreve para uma comunidade judaica, e ele se atém principalmente à narrativa que se aproxima do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e também, de certa forma, ele preserva essa cultura judaica e conta a história na perspectiva de José. É José quem tem os sonhos, é José quem vê o anjo. Lucas é um gentio, é o único autor não judeu nas páginas do Novo Testamento. E Lucas vai contar a história da natividade na perspectiva, provavelmente, das irmãs e da mãe de Jesus. Lucas fez uma acurada investigação. Lucas esteve um tempo com Paulo, na cidade de Cesareia. Paulo ficou preso por volta de 2 anos ali, e é possível que Lucas tenha aproveitado esse tempo e feito a sua pesquisa de campo, conversando com Maria, conversando com as irmãs de Jesus. Por quê? Porque nós temos um relato da natividade na perspectiva da Virgem, que vê o anjo, recebe a visita do anjo Gabriel, e tem aquele momento que nós chamamos de anunciação. Ora, Lucas só poderia ter ouvido ou da própria Maria, ou de uma fonte a quem Maria havia confiado a história. Por que não suas filhas? Por que não as irmãs de Jesus? Não é verdade? Então é interessante a gente adquirir o hábito de construirmos a nossa imagem do presépio, de construirmos a nossa narrativa do nascimento de Jesus a partir da leitura desses 2 evangelhos, Mateus e de Lucas. E eu ousaria dizer, a partir de uma leitura da narrativa masculina de José e da narrativa feminina de Maria, porque o Salvador é Salvador dos homens e Salvador das mulheres. Em Cristo não há nem homem e nem mulher, todos somos iguais na presença de Deus. Amém? E eu quero observar com vocês, primeiramente no Evangelho de Lucas, apenas o versículo 7 do capítulo 2, diz que então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A maior parte de vocês conhece a história. Lucas diz que, em dado momento, o governador romano decretou que todos fossem alistar-se na sua cidade de nascimento, no recenseamento. Então José e Maria fizeram uma viagem, ele na casa de Davi, e Maria também, de certa forma, talvez proceda da mesma família. Foram então para a cidade de Belém, cidade onde nasceu o rei Davi, portanto a cidade de origem da família de José, e eles foram para lá, e nesse trajeto, chegando em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz, procurar um lugar numa hospedagem, numa estalagem, não encontraram, refugiaram-se numa estrebaria. A gente sabe que foi uma estrebaria porque Jesus foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é um coxo onde os animais se alimentavam. Então, um coxo provavelmente de madeira, forrado ali, cheio de feno. Maria enrolou Jesus em uns panos, uma descrição muito simples. Enrolou o menino em uns panos e colocou numa manjedoura. É um lugar humilde. Por quê? Porque não havia lugar para eles na estalagem, na hospedaria. Além das canções que exploram essa ideia, não houve lugar para ele, não se achou lugar para ele. E o sermão clássico dos pastores para esse momento será que no seu coração há lugar para Jesus?
Mas eu não quero falar exatamente disso. Eu quero apenas observar que nas circunstâncias, digamos assim, imprevistas para o nascimento de Jesus, ele foi um sem-teto, ele foi um desabrigado. Quando o Filho de Deus veio ao mundo, ele não teve o privilégio de desfrutar da hospitalidade humana, e isso é muito importante na cultura oriental. Quando eu estou estudando agora as epístolas joaninas, e eu estava estudando a terceira carta de João, João escreve uma carta breve elogiando um cristão chamado Gaio, e elogia Gaio pela disposição que ele tem de acolher os missionários, acolher os mensageiros de Deus que pregam o Evangelho em trânsito, não só acolhê-los, mas também supri-los, nutri-los e então dar-lhes pouso para que eles sigam viagem. Há um antigo texto cristão chamado Didaquê, que não faz parte da Bíblia. O Didaquê é um livro cristão logo do primeiro século, e ele diz algo mais ou menos assim: quando vocês receberem um dos apóstolos, vocês deem tudo o que ele necessita por 1 ou 2 dias. Se ficar 3 dias ou mais, é um falso profeta. Porque os mensageiros daquela época passavam rapidamente de uma cidade para outra, viajavam a pé, então quando chegavam numa casa de cristãos, eram acolhidos, eram bem recebidos, recebiam alimento, recebiam conforto, recebiam condições para um bom banho, para uma boa noite de sono, e normalmente no dia seguinte seguiam viagem. Se estavam muito cansados, talvez descansassem no segundo dia, mas depois seguiriam viagem. Então era a tradicional e cultural hospitalidade do povo oriental. Mas Jesus não desfrutou dessa hospitalidade. Não houve quem recebesse Jesus em sua casa. E por estranho que pareça, José não estava indo para a terra de outras pessoas. Estava indo para a cidade da sua família. Ele era da tribo de Judá. Ele era da casa de Davi. E se dirigia para o lugar de suas origens. Mas no lugar das suas origens, ele não encontrou quem o recebesse. Eu quero considerar com você esta particularidade. Nesses dias em que as famílias vão e vêm, numa cidade como Brasília, de tanta gente em trânsito, numa época em que tantas vezes a família se limita a 2 irmãos, e às vezes uma família de filhos únicos, não é? Um filho único casou com outro filho único, nem tio eles dão conta de ter. Complicado, né? As coisas vão ficando cada vez menores, as famílias vão ficando menores, e se a gente não acolher uns aos outros, se a gente não abrir a casa, se nós não estendermos as mãos e os braços para nos abraçarmos fraternalmente, a vida será de muita pobreza. O fato de Jesus não ter sido acolhido, não é bem Jesus apenas, não é? Mas Maria, José e Jesus não terem sido acolhidos é uma referência histórica importante, porque Jesus, na sua trajetória de vida, vai se identificando com os sofrimentos humanos. Jesus se identifica com os famintos, Jesus se identifica com os cansados, Jesus se identifica com os pobres, e na cruz, Jesus se identifica com os enfermos, com os que sofrem. Jesus se identificou até mesmo com todos nós na morte, com toda a humanidade. Há uma identificação de Jesus com as mazelas humanas, e no seu nascimento Jesus se identifica com aqueles que não são acolhidos. Que nós, como cristãos, tenhamos consciência disso. Acolhimento
é um gesto genuíno de um verdadeiro cristão. Abrirmos as nossas casas, colocarmos mais uma ou duas cadeiras lá na mesa. Nessa época em que as pessoas pensam, aqui em Brasília é mania da casa grande, depois de um extremo a gente vai para o outro, depois da casa grande a tendência hoje é ir para as casas pequenas. Eu e Tânia mesmo estamos pensando em ir para a casa pequena, não é? E é aquela ideia de uma mesa com 4 cadeiras já basta. Hoje lá em casa temos 6, mas aí você já começa a pensar, uma mesa com 4 lugares já está bom. E daqui a pouco não vai ter mais uma mesa, né? Pode ser apenas uma bancada para 2 pessoas tomarem o café da manhã ou almoçarem ali vendo televisão lá na cozinha americana, a televisão de 65 lá na outra parede. Não é? É legal, né? A mesa é pequena, mas a televisão é muito grande. As casas estão ganhando nova arquitetura e nova decoração. Mas aí quando chega um amigo, nós só temos 2 banquetas altas. Aí você vai pegar aquela banquetinha lá da área de serviço que você usa para pegar as coisas altas do armário. Como é que vai ser? Alguém vai sentar na escadinha? Vocês estão entendendo? Nós temos que ter um espaço na casa para acolher alguém. É bom ter um quarto de hóspedes. Eu já dormi na casa de muita gente. Eu já fui hospedado em muitos lugares. Esta semana mesmo eu fiquei lá na casa dos missionários, né? Uma experiência muito bacana. Eles me deram o melhor quarto, a melhor cama. O travesseiro eu levei, porque a mala estava vazia, eu botei o travesseiro para ficar mais cheio. Mas eu fiquei lá uma semana com os missionários. E tirei um dia, vou até Cochabamba visitar o Ivan e a sua esposa Cristina. E aí o Ivan falou, pastor, fica no hotel. Eu falei, não, eu quero ficar na sua casa. Aí o Paulinho, filhinho deles, de 10 anos, foi dormir no quarto dos pais. E eu dormi na cama do Paulinho. Mas eu falei, Paulinho, eu vou dormir na sua cama. E vou babar no seu travesseiro. É aquela ideia de eu quero ficar na sua casa. Como é bom a gente fazer isso. E acordar de manhã na casa de irmãos e tomar café com eles. E às vezes dormir muito tarde, porque a gente tem que conversar com eles. E aí a gente conversa até realmente muito tarde da noite. A hospitalidade. Como é bom você encontrar uma casa de amigos e de gente que às vezes nem te conhece, mas que você chega e fica absurdamente à vontade. Eu e Tânia já vivemos muitas experiências interessantes de acolhimento, de recepção amorosa. E eu aconselho vocês a fazerem isso, porque é uma experiência gratificante. A gente se humaniza, a gente se une em vínculos de amor e a gente experimenta coisas muito boas quando abrimos a casa para receber pessoas e quando desfrutamos da hospitalidade dos outros. É algo que nós devemos preservar nesses dias de muita indiferença e de muita desconfiança. Tá bem? O segundo texto que eu quero ler é, na versão de Mateus, uma outra narrativa que, de certa forma, complementa essa história proposta por Lucas. Eu quero me adiantar também e ler apenas o versículo, no capítulo 2 também de Mateus, verso 13, diz assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. O texto vai dizer que depois de 2 anos o anjo aparece de novo a José e diz que eles podem voltar para as terras de Israel, porque Herodes e todos os que queriam matar o menino haviam morrido.
Jesus foi um refugiado. E essa é uma palavra que está hoje nos jornais praticamente todos os dias. No Brasil estamos vendo levas de haitianos, já há alguns anos, que fugiram da calamidade que se instaurou naquela ilha por ocasião do terremoto de 2012. Nós recebemos há um tempo atrás aqui entre nós o Otávio. Hoje ele está nos Estados Unidos ou no Canadá. Está no Canadá, se casou com uma haitiana e já é pai, mas foi batizado aqui. Otávio ficou um tempo conosco aqui, tentou dar certo no Brasil, estava muito difícil porque não conseguia um emprego adequado, não conseguia colocação profissional, e surgiu a oportunidade de ir para o Canadá, e ele foi fazer a via sacra, foi para os Estados Unidos, depois deu um jeito de chegar ao Canadá, e hoje o Otávio vive com muita alegria lá com sua esposa no Canadá, e agora com seu pequeno filho, que tem um nome também muito interessante, mas eu confesso que eu me esqueci. E por que não? Aqui está conosco Mabel, né, e também seu marido Luiz, que vieram de Cuba, mais médicos, menos médicos, aí está Mabel, já fez agora a prova do Revalida, fez a segunda etapa e estamos esperando a resposta. Eu estou achando que Mabel vai ficar muito tempo por aqui com sua família, vai trazer sua outra filha que está lá em Cuba, não sua Denise. Nós temos também agora os venezuelanos que estão se espalhando pelo Brasil buscando uma melhor condição de vida. Essa é a nossa realidade aqui latino-americana. Eu fui esses dias lá em São Paulo, no bairro da minha família, Vila Maria. Lá temos Bolívia, carinhosamente assim que a gente fala, e eu gosto de, na feira de sábado, quando eu estou lá, na feira que eu ia com a minha avó, na feira que eu ia com meu pai, comer pastel na feira em São Paulo é cultural, e quando eu ando lá na feira em São Paulo, na rua Araritaguá, na feira de sábado, de cada 10 pessoas que eu vejo, uma é um boliviano. Quantos bolivianos estão lá hoje trabalhando para ter uma melhor condição de vida? Trabalham às vezes 16 horas por dia naquelas confecções para vestir com roupa barata os ricos da Daslu. É assim que funciona, não é? Esse mundo louco que a gente vive. É a nossa realidade brasileira, mas o que dizer dos africanos que estão tentando fugir, dos iemenitas, né, que já são um país miserável, mas ainda acolhem os etíopes que tentam chegar à Europa. O mundo está sofrendo, digamos assim, uma experiência terrível de desumanização. Muitos morrem nas águas do Mediterrâneo. Eu li esses dias nas estatísticas, parece que 1 em cada 20 que tentam sair da África e chegar na Europa vão morrer nas águas do Mediterrâneo. É muita gente. E a Europa já não quer recebê-los. E os centro-americanos que estão tentando entrar nos Estados Unidos sob a ameaça de serem recebidos por 15 mil soldados portando fuzis. É o dilema dos refugiados de hoje, desse mundo que exclui, desse mundo onde uns países são ricos e se fecham para receber os mais pobres. Querem selecionar quais são os que serão bem-vindos no seu país. É um mundo desumano. Mas Jesus se identificou com esses refugiados. Jesus foi um refugiado. Por 2 anos, ele viveu numa terra que não era sua, no meio de um povo que não era seu, porque estava jurado de morte na sua terra. Hoje ele seria um refugiado político. Jesus se identifica com esses refugiados, porque Deus se compadece dessa gente que não tem terra, dessa gente que não tem casa, porque lhes tiraram a esperança. Porque saem de seus países? Porque não têm esperança. Porque saem de seus países?
porque não têm perspectiva de sucesso. Os nossos jovens estão indo para a Europa, estão querendo viver na Europa. Alguns vão entrar como estudante, alguns vão ter uma condição de vida. A gente sabe de muitos dos que hoje estão, talvez aqui entre nós, pensando em ir para um outro país. Muitos sonham em ir para a América do Norte. É lícito, é válido. Tem gente que já está lá, né, pastor Lucas? Até casou e ficou por lá. Estas coisas acontecem. Mas eu sou neto de portugueses, casado com uma filha de português. Nós somos um país que recebeu milhares de pessoas. Do lado do meu pai eu tenho um quesinho italiano, por isso essa minha cara de italiano e essa minha inteligência de português, como diz meu irmão. Vocês viram como os portugueses são inteligentes, né? Então, gente, nós somos um país que recebeu muita gente. Podemos receber mais. Mas nós temos que ser uma igreja que recebe. Receber com alegria, receber com amor. Nos últimos anos recebemos Otávio, recebemos Mabel e Luiz. E quem sabe possamos receber mais. Quem sabe as igrejas de Brasília possam acolher os irmãos venezuelanos. Quem sabe as igrejas de Brasília possam de alguma forma abrir o coração para facilitar a vida destas pessoas que estão buscando esperança. Próximos a nós aqui, há famílias de africanos. Próximos a nós aqui, há famílias de latinos que falam espanhol. Nós devemos receber os sírios e tantos outros que possam chegar. Jesus foi um refugiado e nós devemos nos abrir para acolher as pessoas que estão buscando esperança. Algumas estão tentando apenas sobreviver nesse mundo cruel e esfomeado. Nesse mundo injusto, desprovido da graça de Deus, o Filho do Deus vivo, quando veio ao mundo, foi ameaçado, se refugiou, foi acolhido no Egito e depois voltou para casa. Que nós possamos ser um lugar de refúgio para todo aquele que necessitar. Que nós sejamos um espaço de acolhimento, que nós sejamos braços estendidos para receber as pessoas que necessitam. Não importa de onde venham, falem ou não a nossa língua, que o nosso coração se abra para recebê-los. Natal, uma coisa muito bonita, mas a importância do Natal é nos humanizar, porque o Natal é para nos lembrar que Deus se fez homem, para que nos tornemos mais humanos, em nome de Jesus. Amém? Acho que tem gente querendo ouvir as crianças, então está na hora de eu parar. Gente, esse menino é bonito demais, parece demais com a irmã. Almir, você é caprichoso, né? Pronto, tá bom, a cara do pai, né, gente? Amém? Queria convidar você a nós orarmos, mesmo sentados como estamos. Eu vou pedir que você faça uma oração agora, lembrando-se dos refugiados, lembrando-se dos estrangeiros, lembrando-se das crianças, lembrando-se dos que estão nas ruas, enfim. Vamos pensar nos outros que talvez não tenham a esperança e as condições que hoje nós temos. Não para ficarmos com comiseração, mas para que nos lembremos que eles são tão humanos como nós, são filhos de Deus como nós, e portadores da imagem e semelhança de Deus como nós, e que Jesus também nos quer amar, resgatar e salvar. Senhor, estamos aqui congregados como igreja, debaixo de um teto que chamamos de nosso, num espaço que chamamos de nosso. E de fato, Senhor, temos sido muito abençoados. A maior parte de nós tem suas casas, a maior parte de nós chegou aqui no carro, a maior parte de nós tem alguma coisa esperando lá em casa para comer, a maior parte de nós terá nos próximos dias uma família para nos acolher, com quem vamos celebrar o Natal. Teremos uma mesa posta e teremos comidas que não comemos
em todas as épocas do ano, mas nessa época, Senhor, celebrando o advento, celebrando o nascimento de Cristo, nós temos uma bela mesa posta e uma refeição farta. Mas talvez devêssemos fazer exatamente o oposto, Senhor. Talvez nessa época nós devêssemos sair das nossas casas. Talvez nessa época nós devêssemos dormir no quintal. Talvez nessa época nós devêssemos comer apenas coisas básicas. Talvez apenas um bocado de feijão com farinha na nossa cultura. Talvez devêssemos comer apenas algumas frutas. E ao invés de bebermos vinho, devêssemos tomar apenas água. E, quem sabe, abrirmos mão dos nossos copos de vidro e das nossas taças e bebermos água em potes de barro, para nos lembrarmos, Senhor, que quando Jesus nasceu, Ele não se identificou com os ricos desse mundo. Ele não se identificou com os poderosos desse mundo. Ele não deitou em uma cama forrada com lençol de linho. E Ele não comeu em uma mesa onde havia copos de prata. Talvez nós devêssemos celebrar o Natal de uma outra forma, nos empobrecendo, nos esvaziando, ao invés de comprarmos roupa nova, Senhor, no Natal. Talvez devêssemos vestir a roupa mais velha que tivéssemos, a camisa mais surrada e a calça que já está manchada. Talvez no Natal, Senhor, nós devêssemos calçar havaianas ou ainda uma sandália de outra marca mais barata, para nos lembrarmos que Jesus não teve luxo, não teve roupa nova, teve uns panos e uma manjedoura. Nós não comemoramos o Natal, Senhor. Nós comemoramos outra coisa. Nós nos esquecemos de ler a Bíblia, Senhor, e de entendermos o que o texto nos diz. Nós nos esquecemos do que é o Evangelho, que é a identificação de Jesus com os fracos, com os humildes, com os abandonados, com os desprezados, com os párias. Senhor, nós nos esquecemos que o Evangelho é boa nova de salvação para quem precisa ser resgatado de uma vida sem esperança, de uma vida sem amor, de uma vida sem Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa se nós não entendemos a mensagem do Evangelho e nos deixamos consumir pela mensagem consumista do mundo. Nos deixamos enganar, Senhor, pelo shopping center. Nos deixamos enganar pelos cartões de crédito. Nos deixamos enganar, Senhor, por uma cultura que nos quer fazer gastar com dinheiro que não temos, com coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que não conhecemos. Senhor, somos tolos, somos indiferentes e somos quase cruéis, porque fechamos as nossas casas para as nossas famílias, nos reunimos com os nossos amigos, quando o Senhor está ao lado dos estrangeiros, o Senhor está ao lado daqueles que não têm família, daqueles que não têm casa, daqueles que não têm teto. Perdoa, Senhor, se o Natal que comemoramos não é o teu Natal. É o Natal da nossa sociedade capitalista e consumista. Perdoa, Senhor, se o nosso Natal não condiz com o teu. E acorda-nos, Senhor, para esta realidade de um mundo caótico, onde temos que viver o Evangelho, não só
falarmos de Jesus. Não só uma mensagem, mas uma prática de vida que de fato demonstra que somos cristãos, que estamos nos identificando com o Cristo que se identificou conosco. Ajuda-nos, Senhor, a nos convertermos nesses dias tão maus, mas para nós, dias tão belos, de tanta fartura, de tanto luxo e quase desperdício. Fala conosco, Senhor, e ajuda-nos. Em Jesus.